Sociais. Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai dar continuidade no tema transição planetária e os assuntos relacionados à transição planetária, né? Tem uma playlist só sobre esse assunto lá no canal do YouTube. E o tema de hoje é transição planetária e alimentação, ou as modificações que vão ocorrer na nossa alimentação, nos nossos corpos e tudo mais. Bem resumido, sim, bem rapidinho, eu acho que quem já está por dentro aí no mundo espiritual sabe que o planeta está passando por uma transição, a gente está deixando de ser um planeta 3D, está indo para um planeta 5D. Bem resumido mesmo, assim, só para não perder muito tempo. Aí no meio desses processos aí de modificação que está ocorrendo, ai, a minha vela ali eu acho que apagou, vou ter que acender ela. Então, no meio desses processos aí de modificação que estão ocorrendo, a gente está sendo alterado e tudo que nos envolve também está sendo alterado, né, gente? Deixa eu só acender a vela aqui, rapidinho. Ah, não tinha apagado não, pensei que tinha apagado. Tá lá, tá ali ainda. Então, tudo está sendo alterado, incluindo também a nossa alimentação, né? Eu tenho um roteirinho só para facilitar aqui nas informações, mas vamos seguindo, porque grande parte mesmo das informações vem de forma canalizada. Vamos lá. E assim, para quem busca mais informações do que eu tô passando, quem eu sou e tudo mais, tem o canal lá no YouTube, onde tem os outros vídeos, tem minha história e tudo lá. Eu tenho mediunidade aberta, comecei a desenvolver em 2021, final de 2020, começo de 2021. E ali começou a clarividência, clareaudiência e outros tipos de mediunidade. Hoje eu tenho mais forte, assim, mais o tempo todo praticamente é a clareaudiência, mas eu ainda tenho muito da clarividência, mediunidade de cura e, enfim, outras questões. E por meio dessa clareaudiência, a espiritualidade que me acompanha aqui vai passando as informações e pede para que seja aberta essas lives, para que seja repassadas as informações. Tem muita coisa que eles começaram a me passar lá em 2022 e hoje eu vejo tudo que foi informado na época tá acontecendo agora, sabe? Não, dia após dia, mais eu vejo as coisas acontecendo à minha volta, na minha vida e na vida de pessoas à minha volta e no mundo todo, né? Diante de informações que a gente vê aí na internet e tudo mais. Tá bom, já demorei muito na apresentação. Vamos direto no assunto aqui. Qualquer coisa vocês entram lá depois no canal no YouTube, que lá vai ter mais coisas. Tá. Nossos corpos estão sendo alterados. Isso é um fato, né? E essa alteração está sendo de dentro para fora. E por conta dessas alterações, o que está rolando, né? Os nossos corpos, ele tá deixando de ser corpos de, se eu não me engano, carbono, né? Estamos indo para uma base mais cristalina. E com isso, nossos corpos estão ficando mais sutis, né? Mas até leves, ouso dizer essa palavra, né? Estão ficando mais leves. E se os nossos corpos estão sendo modificados, estão ficando mais leves, mais sutis e tudo mais, é justo e necessário que a nossa alimentação também siga esse caminho, né? Conforme a gente vai passando por essas alterações, a gente está saindo da base de carbono para uma base cristalina, tá? Essa que é a frase correta, né? E é necessária essa alteração para que a gente consiga ficar de uma forma tranquila na 5D. Porque o planeta também vai passar a ser base cristalina. Até teve uma live hoje do Henrique, onde ele falou exatamente disso, que o planeta também está sendo modificado, assim como a gente, e o planeta também está passando a ter uma base cristalina, por isso que está rolando tanta coisa, tantas modificações, até mesmo na natureza, tá? E tá, o que isso muda na nossa vida? Tendo
um corpo mais sutil, mais leve, nós conseguiríamos, e vamos conseguir, na verdade, né, uma conexão maior e melhor com os outros campos espirituais, né? Então a gente não vai ter só conexões aqui na 3D, mas vamos conseguir nos conectar também com as outras dimensões de uma forma mais fácil, tá? E tem essa necessidade. A gente está passando, né, por inúmeras modificações. E assim, passo a passo é trazido aqui tanto aqui pro TikTok como lá pro canal informações sobre isso, né? Das alterações que estão sendo feitas. Então são alterações físicas, são alterações emocionais, né? No nosso mental. Então tudo isso tá sendo mexido ali de alguma forma, né? E é justo, né, que a alimentação também ia seguir nesse caminho, sabe? A alimentação também ia ser algo que ia ser alterado. E assim, vamos ir destrinchando assim, cada uma dessas alterações que vão ocorrer, tá, gente? Essas alterações precisam ocorrer para que a gente fique sutil, sabe? De uma forma... a gente consiga viver de uma forma sutil. E essas alterações, já falei várias vezes, né? Essas alterações. Mas isso tudo que tá rolando, tá sendo... vai ser um negócio assim tão sutil também na forma de acontecer, que a gente nem vai precisar forçar nada. Naturalmente a gente vai passar por situações, tá? Naturalmente a gente vai nos alterar ali, a gente vai naturalmente ver nossas vidas mudando e tudo mais. Boa noite para quem está entrando, obrigado pelas curtidas, fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa podem fazer perguntas, eu vou indo falando aqui para não perder o raciocínio, nem as informações que eles vão me passando, mas podem ficar à vontade. Uma das alterações que vai ocorrer, que já está ocorrendo na verdade, é a não necessidade de tanta alimentação ao dia. Porque hoje, eu acho que mais ou menos é necessário, eu acho que é umas de 3 a 4 alimentações durante o dia, né? Um lanche da manhã, um almoço, um lanche à tarde e a janta. Normalmente é assim, né, que acontece. E conforme as pessoas vão se modificando, elas não vão sentindo mais necessidade de comer tantas vezes, né? Porque o que solicita pra gente essa necessidade de comer muito é quanto mais a gente tá aqui nas conexões ou nas interações da 3D, dos nossos corpos mesmo. Quanto mais nossos corpos estiverem conectados com os chakras baixos, como o plexo solar, o umbilical e o básico, mais vai existir essa necessidade da alimentação, até mesmo como forma de proteção, né? De não faltar, de se passar por alguma situação de perigo, o medo da falta e tudo mais. Conforme a gente vai se modificando e melhorando, e esses chakras baixos, né, do plexo solar para baixo ali, eles não têm mais tanta evidência, a gente vai se conectando e se aproximando mais dos chakras superiores, que é o cardíaco, o laríngeo, né, o terceiro olho, né, o frontal e o coronário, menos a gente vai sentindo essa vontade, essa necessidade de fazer várias alimentações durante o dia. E o pedido que vem é que, se caso os seus corpos ali falarem, pedirem isso, escutem, sabe? Sigam o que eles querem, né? Sigam os desejos. Porque o que rola às vezes, né? A gente nem tá com fome, a gente nem tá querendo comer nada, nem tá assim com comida, mas aí bate tal horário, não, é 3 horas da tarde, eu tenho que comer. Você tá com fome? Não, não tô, mas tem que comer, porque é regra ser assim. Gente, não é necessário, sabe? Se caso, conforme vai sendo alterado, as pessoas vão sendo alteradas, se caso se força uma alimentação porque bateu aquele horário e você botou na sua cabeça que você tem que comer naquele horário, você pode até vir a passar mal, conforme seus corpos forem modificando, tá? Vamos lá.
E assim, outra coisa que vai acontecer muito, e já tem muita gente até fazendo isso, é que as pessoas vão despertar uma vontade de fazer jejum. Nem que seja um dia da semana, sabe? E aí esses jejuns, eles são ligados na sutilidade do corpo, então seria como um jejum detox, ou um momento mesmo para desintoxicar o corpo ali dos vários dias se alimentando muito, né? Ou então, ou vai ser várias horas, por exemplo, comeu 10 horas da noite anterior, aí você vai ficar muitas horas ali e só come no outro dia, sei lá, umas 5 horas da tarde. Ou então só às 10 horas da noite de novo, né? Já tem gente que tá levando a vida assim, sabe? Fazendo uma única alimentação ao dia. Elas já são pessoas que não fazem isso todos os dias, mas escolhem um dia ali da semana para fazer uma única alimentação e só se alimenta à noite, alguma coisa do tipo. E quando se alimentam, buscam alimentações mais leves. Então, essa questão, né, da alimentação mais leve também, muitas pessoas vão ter essa vontade, essa necessidade. Elas vão deixar de querer se alimentar com alimentos mais pesados, derivados da carne, coisas do tipo, né? Até sobre essa questão do jejum, usando a minha experiência, que eu também sou uma praticante, digamos, tem um dia na semana, sempre nas segundas, né, eu costumo fazer, aí eu fico ali até mais ou menos até umas 5 horas da tarde, sem a necessidade da comida, né, sem uma alimentação. E esse período eu tiro também para realizar minhas práticas espirituais da semana. Então é o meu momento de conexão com meus pretos velhos, né, com a espiritualidade que me acompanha. Então é um dia que eu já tiro para poder realizar essa conexão. E o fato de não estar, de não ter comido, parece que facilita para mim essas conexões. Então é um dia que eu vou focar mais na questão da meditação. Claro que eu vou continuar trabalhando, né, tanto que, né, eu tô aqui agora. Só que hoje eu já me alimentei, assim, eu paro, por exemplo, ontem a última alimentação foi ali mais ou menos por umas 10 horas. Aí eu só fui voltar a comer hoje 5h30 da tarde, às vezes às 18 horas, depende. Então, e aí foi uma comidinha leve e tal, e estou me sentindo super bem. Não sinto fome, não sinto, sabe, a necessidade da comida. E na verdade ajuda, porque eu me sinto mais leve, sabe? Eu consigo conexões melhores no momento da meditação, no momento de conversar com a espiritualidade, então isso me auxilia muito. E jejum é algo bem antigo, né? Se a gente for buscar, na Bíblia já se falava sobre o jejum, Jesus fez lá no deserto alguns dias de jejum. Eu acho que dentro de religiões, tem algumas religiões que também praticam jejum, então se sabe que tem um benefício dentro disso. E cada vez mais as pessoas vão buscar esse benefício, né? Só que assim, gente, quem quiser realmente realizar esse dia para se fazer o jejum, não pode excluir a água, tá? Então você vai ficar durante o dia à base de águas e chás. Só não fique o dia todo sem comer e sem beber nada, que aí você vai fazer mal pro seu organismo, vai desenvolver uma dor de cabeça e tudo mais. Agora, se você conseguir durante o dia se hidratar bastante, você termina o ciclo ali daquele jejum sem nenhum problema no organismo. Vamos lá, dar continuidade. E assim, nos dias, isso eu já notei, tá? Nos dias em que a ressonância está mais baixa, e eu estou nesse momento de jejum, eu sinto, na verdade eu não sinto essa oscilação energética, sabe? Pra mim, eu não consigo notar. A minha vida fica mais tranquila. Porém, nos dias que a ressonância tá mais baixa e ainda tem algumas questões na minha vida, aí eu posso sentir mais, né? O corpo sente. Vamos lá, que mais? E sobre essa questão do jejum, tem até pesquisas que confirmam essas informações. Por exemplo, saiu uma pesquisa do... eu acho que é autofagia o nome desse procedimento, né?
E essa pesquisa foi feita pelo Yoshinori Oshumi, eu acho que é esse o nome. E ele ganhou o prêmio Nobel por conta dessa pesquisa, tá? E dentro dessa pesquisa, ele verificou que quando a pessoa está em jejum, né, períodos de jejum, as células boas comem as células ruins do organismo. Então, olha só, o próprio organismo da pessoa se autolimpa, né? Então, é mesmo um momento de limpeza, é um momento detox. E a gente fala jejum detox, mas não precisa você ficar tomando chá e coisas detox, não. Né? Só de você ficar o dia sem alimentar só a base de água, você já está fazendo um jejum detox, né? Então, é um momento ali de cura também, de auxílio para o corpo. Tanto que se vocês forem observar, o animalzinho, quando ele está doente, ele não vai querer comer, porque ele busca recuperação. E ele sabe que a comida, naquele momento da recuperação ali, pode atrapalhar ele, né? Então, até mesmo os animais entendem essa parte. Tá, vamos dar continuidade, né? De forma natural, o corpo ele vai excluir alguns alimentos, tá? Ele vai afastar, ele não vai querer alguns alimentos na vida, né? Na nossa vida, digamos. Então, alimentos como carnes, que é altamente denso, porque o que é a carne, né? A carne é um animal, um corpo, um ser vivo, que não está mais vivo, né? E é algo que dentro, a partir do momento que é ingerido, ele vai começar o sistema ali, a forma de decomposição, só que dentro do nosso organismo. Então, olha o tamanho da densidade que existe nesse processo da alimentação com auxílio da carne, né? Então, você está trazendo algo muito denso para dentro de você. Os nossos corpos hoje, assim, tá tendo mais modificações, mas até então a gente onívoro, então a gente não tem essa necessidade de alimentação só da carne, a gente tem outras opções, temos outras escolhas. E então não se é obrigado, assim como acontece com alguns animais que é carnívoros, a ingestão, né, da carne, tá? E além das carnes, tem a possibilidade de diminuir o consumo de produtos processados, tá? Naturalmente, os nossos corpos vão rejeitar esses produtos. E até mesmo reduzir o consumo de ovos e leite, tá? Não sei se dá para excluir, talvez um dia, quem sabe, né? Mas já se entende que vai ser diminuída essa necessidade de alimentação de ovos, leite e até seus derivados. Eu lembro, eu sou vegetariana, eu perdi as contas, deixa eu ver. Desde 2004, gente, 2005 na verdade. 2005, uns 20 anos aí, né? Tá indo pra 26 anos como vegetariana. E assim, com o tempo, eu fui notando a diferença. E às vezes as pessoas falam, mas a pessoa que é vegetariana, vegana, ela tem deficiência de vitaminas. Não necessariamente. Tanto que na época que eu comia carne, eu tinha problemas com anemia e outros probleminhas aí de saúde. Depois que eu parei de comer carne, esses problemas foram resolvidos. Por quê? Porque eu passei a prestar mais atenção na minha alimentação, no que eu estava levando para dentro do meu corpo, né? Então tem essa questão. A partir do momento que a gente muda algumas questões da nossa alimentação, a gente passa a prestar atenção também no que a gente está mandando para dentro do corpo, digamos, né? E assim, todos esses processos são naturais. No meu caso, para virar vegetariano, não foi nada forçado. Na verdade, eu nem sei explicar direito como que aconteceu. Foi do dia para a noite. Assim, tipo, eu comi... A última comida que eu comi foi sardinha. E aí eu já repunei, já me deu um trem ruim, uma coisa esquisita. Eu botei tudo para fora. E depois disso eu não consegui comer mais nada que tenha carne, que já tenha tido vida. Então foi algo natural para mim. E assim como foi para mim, também é para as pessoas, sabe? Naturalmente elas vão deixar de ver
a carne como alimento e outras coisas. E se tiver alguém que não vai ter uma repulsa, né, por esse alimento, né, seja os processados, seja carnes e tal, ela tem essa repulsa e mesmo assim ela forçar a alimentação, ela pode vir a passar mal, tá? Existe até crianças, já até foi falado sobre isso, que elas estão nascendo já vegetarianas, sem a vontade e a necessidade de ingerir carnes. E aí vem um erro, né? Porque muitas vezes a mãe leva no médico e o médico fala que tem que forçar uma alimentação com proteína, né? Proteína animal, viva, né? No caso, carnes, né? Essas coisas. E a criança, ela não quer. Por quê? Porque ela já veio com uma nova codificação, né? Ela já veio com um corpo cristalino, principalmente essas que estão chegando agora no planeta. Elas não querem se alimentar desses alimentos densos. E aí tentam fazer a força, né? Forçar ali esse tipo de alimentação. Isso pode causar problemas para essas crianças. E aí a gente lembra muito também dos autistas, né? Que são crianças que têm muita seletividade alimentar e na maioria das vezes são crianças que também estão vindo já com base cristalina, né? Já vem com um corpo alterado para o nosso planeta. E elas já preferem os alimentos mais leves, porque elas já não se conectam com esse tipo de alimento, né? Então, também, outra situação que a gente não deve forçar, tá? A outra questão, para não se querer comer alimentos processados ou enlatados, que pode vir a acontecer também, é que esses alimentos foram feitos em outra energia, não a energia do momento. Por exemplo, se você compra uma latinha ali de um milho, né? Se você for ver a data de fabricação, pode ser que foi fabricada há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás, a energia do planeta era outra, totalmente diferente. Então, o milho que foi colhido há 6 meses atrás para poder fazer ali aquelas latinhas de milho, tinha outra energia, outra densidade, sabe? Era tudo diferente. Aí agora a gente já está numa modificação, o planeta todo dia está evoluindo, né? Está se alterando energeticamente, assim como a gente. E aí você traz um alimento de meses atrás para ser alimentado agora, não vai dar certo, assim, não vai ser bom para a sua energia esse tipo de alimentação. E o mesmo vale para processados, que são também alimentos que já vêm ali com esse intuito de durar mais tempo, né, de ter uma validade maior. Então são alimentos que já vêm de outra energia, né? E enfim, todo tipo de processado ou enlatado são alimentos que vêm de energias bem diferentes da que está agora e pode fazer mal ou pode não ajudar, né? Nesse novo momento em que estamos, na energia que estamos agora. Então, vamos lá. Vamos ver. E assim, essa necessidade, às vezes, da gente querer forçar comer algum alimento, muitas vezes vai ser o nosso ego, que vai querer tomar frente e falar, não, mas você tem que comer, porque senão você vai ficar com fome. A necessidade do ego de proteger, né? Você tem que comer, senão você vai ficar com fome. Aí já se tem uma crença dominante ali, uma crença às vezes que vem até da infância, da mãe falando, menino, você tem que comer para não ficar com fome, tem que comer na hora certa, coisas assim, sabe? Mesmo quando você não está com fome. Então, essa necessidade ali, tem que comer 3 horas da tarde, mesmo que eu não esteja com fome. Se você não está com fome, esse alimento vai virar o quê no seu organismo? Vai virar gordura, né? Não vai ser processado, não vai virar energia, vai virar gordura, vai virar reserva. E não vai te auxiliar em nada, né? Vamos lá. Então, não dar ouvido para o ego é uma forma de quebrar essa tentativa de domínio, porque toda vez que o ego quer falar alguma coisa, ele está tentando dominar ali a situação, manter o controle e fazer que as coisas não saiam daquilo que sempre foram a vida inteira. Então, por isso que acontece. E assim, se a gente continuar forçando, vai
vir a repulsa. A gente vai ter repulsa, sim, por alguns alimentos, como no meu caso, né? No meu caso, o último alimento que eu comi foi uma sardinha e já não estava muito afim de comer aquilo, mas ainda forcei e aquilo voltou. Não ficou no meu organismo. E depois disso não consegui comer mais nada que viesse ali de animal, né? Proteína animal, carnes e tudo mais. Então é isso que vai acontecer com todos. Se as pessoas estão sentindo que devem parar de comer algum alimento e mesmo assim elas forçarem, elas vão passar mal, sabe? Vai fazer mal. Além disso, a gente está tendo a mudança dos nossos corpos físicos, que tem tudo a ver com a alimentação, sim, mas não só a questão da alimentação, né? Essas alterações já é possível se notar, né? Pessoas que estão indo para uma nova forma de vida, mais espiritualizada, mais ligada à natureza, que já está buscando esses entendimentos, ou que já estão em processos longos dentro do despertar espiritual. São pessoas que mudaram a visão, então elas passaram a ver as coisas de uma forma mais leve, ou às vezes entendem a importância de viver de uma forma mais tranquila, sem tanta ansiedade, sem tanto mais no presente. Essas pessoas, vocês já conseguem notar o rejuvenescimento em seus rostos, corpos e tudo mais. Elas naturalmente estão ficando mais jovens. Não é uma impressão, sabe? É real, tá acontecendo. Inclusive eu conheço uma pessoa aí muito conhecida na mídia, que ela já tem, eu acho que ela já fez 43. Ai, ela tem mais de 40 já, não sei quanto. E ela não aparenta. E ela, quando ela é questionada, ela fala: eu vivo a vida feliz, alegre, eu não coloco peso em nada, eu só deixo as coisas fluírem do jeito que é para fluir. E é possível notar a diferença nela, sabe? Ela conseguiu rejuvenescer de uma forma muito mais rápida. Claro que ela também fez alterações, então ela passou por uma experiência de EQM, né? Quase morreu ali e voltou dessa experiência totalmente diferente. Então ela voltou vegetariana, ela voltou, não sei se ela é vegetariana ou vegana, não lembro, mas eu acho que ela é vegana, não lembro, tá? Então ela voltou com essa alteração na alimentação, voltou vendo o mundo de uma forma diferente, acreditando nas coisas de uma forma diferente e vivendo de uma forma mais leve, mais conectada com a energia da alegria. E ela rejuvenesceu. É possível ver a diferença na vida dela. No meu caso também, quem quiser entrar depois lá nas minhas redes sociais, tem elas lá no canal no YouTube. Lá tem meu Instagram e vai conseguir ver que as fotos minhas lá de 2020, 2019 para trás, eu tinha uma imagem, eu era de um jeito. Depois eu mudei totalmente, gente, mudei tudo. O corpo eu emagreci, o meu rosto também as pessoas falam que mudou. Então eu fui sendo alterada também conforme eu fui passando por esse processo de despertar espiritual. Isso é natural, tá? Conforme a gente vai fazendo as nossas alterações, naturalmente a gente vai vendo os nossos corpos ser modificados. Tá. Então, são pessoas que estão rejuvenescendo, são pessoas que estão levando uma vida mais saudável e está sendo possível ver isso no rosto, nelas, no todo, que elas estão ficando mais saudáveis. São pessoas que naturalmente estão passando por processo, estão emagrecendo. E elas muitas vezes elas nem sabem explicar direito por que aconteceu. No meu caso foi isso. Eu emagreci, mas eu não sei muito bem explicar. Eu sei explicar de forma espiritual, de forma das curas, o que eu fiz. Mas falar assim, mas na sua alimentação, no dia a dia, o que mudou? Não sei explicar pra vocês, mas aconteceu. E hoje, assim, mesmo utilizando vitaminas e tal, não sinto fome, não sinto uma necessidade de ficar comendo toda hora, sabe? O meu organismo está tranquilo em relação a isso. Hoje eu levo a vida de uma forma onde eu só como mesmo quando eu tenho vontade de comer. Eu não fico comendo porque é hora do almoço, é hora da janta, é hora de comer. Não, deu vontade de comer, é aquele momento que eu vou parar ali para me alimentar.
tá? E isso ajuda, porque aí não tem acúmulo de gordura, né? Aquele alimento que está entrando, ele vai servir de energia para aquele momento, ele não vai ficar guardado em nenhum lugar, né? Armazenado. Então, tudo isso que eu tô falando é de forma natural, sem forçar nada, tá, gente? Então, vamos também ter essa vontade maior de se exercitar. O contato com a natureza também ajuda nas alterações dos nossos corpos, então também vai ter mais essa necessidade de contato com a natureza, né? E tem as alterações também que vêm por conta das nossas curas. Curas principalmente das feridas emocionais também alteram nossos corpos. Por exemplo, se você for pegar uma pessoa que tem muito forte a ferida da rejeição, lá no livro das 5 feridas emocionais explica cada uma das feridas e lá fala as características físicas de cada uma das feridas, tá? Eu vou tentar lembrar de colocar esse livro na descrição quando eu salvar esse vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Vou tentar, mas eu acredito que eu consigo sim. Então, por exemplo, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela é uma pessoa que desde muito cedo vai ser muito magra, né? Mas por que ela é magra? Se eu não me engano, no livro explica exatamente dessa forma. Ela é muito magra porque ela quer sumir, né? O fato dela ter sido rejeitada faz com que ela fique cada vez mais tentando não ficar visível, né? Ela quer sumir. Aí ela só vai emagrecendo. Então, a partir do momento que ela começa a realizar suas curas, começa a fazer as modificações que ela precisa fazer, e eu já vi isso na tora, tá, gente? Naturalmente ela vai ter um ganho de peso, mas não vai ser um ganho de peso que faz com que ela fique obesa, fica gorda demais. Não, nada disso. Ela vai ganhar peso para ficar saudável, naturalmente saudável. Ou ela vai desenvolver ali um costume de ir para academia, se exercitar, então ela vai ganhar músculo. O corpo dela vai mudar. Em outra situação, por exemplo, a pessoa que tem a ferida da humilhação, né? Que tem a máscara do sadomasoquista e tal, são pessoas que normalmente são muito gordinhas, são mais gordinhas, né? E a partir do momento que essas pessoas passam ali por seus processos de cura e modificam as coisas que elas precisam modificar dentro delas, também naturalmente elas começam a perder peso. Também já vi casos assim, eu mesmo sou um desses casos, né? Que a ferida da humilhação era uma ferida muito vista, muito latente em mim, diante dos cenários, das coisas que aconteceram na minha vida. Tem também vídeo lá no canal explicando sobre as feridas emocionais, tá? Faltam algumas também, mas tem lá e explico como que funciona quando a gente se cura dessas feridas. E aí a gente vai emagrecer, vai se sentir bem, vai buscar fazer exercícios, mas só que assim, quando a pessoa tá com essas feridas bem inflamadas, ela não trata a questão da ferida em si, mesmo se ela buscar fazer exercícios, mesmo se ela buscar uma dieta, algum tipo de transformação na vida, se ela não trata essa ferida, o problema não resolve. Pode às vezes até resolver durante um tempo, você emagrecer por alguns dias, pode usar o Ozempic da vida aí, enfim, mas volta tudo de novo, engorda tudo de novo. Por quê? Porque a ferida emocional ainda tá ali. E é essa ferida emocional que mexe com o cérebro e faz com que você se mantenha gordinha. Porque enquanto a ferida estiver ativa na gente, no nosso emocional, o cérebro vai fazer formas de que a gente continue escondida num campo de gordura, né, para que não seja vista. Por quê? Porque a ferida da humilhação faz com que a gente não queira ser vista também por medo de que seja desejado, ou enfim, que as pessoas olhem para ela de alguma outra forma, porque normalmente, muitos casos de quem tem a ferida da humilhação, essas pessoas acabam atraindo abusadores e pessoas que têm essas questões tortas em relação à sexualidade, tá? Sexualidade e questões sexuais no geral. Então essa pessoa ela tenta se esconder nesse campo de gordura para que ninguém se aproxime, né?
E tem outras questões também, tudo isso está lá no livro, lá das 5 feridas emocionais. Eu vou ver se eu consigo colocar o audiolivro na descrição dessa live quando eu salvar ela lá no canal, no YouTube, tá? Que depois vai ser salva lá. Já tá quase terminando também. Gente, boa noite. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá bom? Podem ficar à vontade. Então, assim, essas mudanças estão ocorrendo de dentro para fora, né? Faz parte do novo ser humano, faz parte também das alterações do nosso DNA. Se vocês forem ter uma ideia, o primeiro ser humano, onde o projeto deu certo, né? Que é a nossa base, assim, a gente tem material genético desse primeiro ser humano que deu certo. Ele tinha as 12 hélices de DNA ativa, eram seres muito altos, esbeltos, bonitos, tá? Então, eram até chamados de elfos por conta da sua beleza. E assim, é isso que a gente busca, né? Voltar. Olá, boa noite, Raquel. Todo mundo que tá entrando pode ficar à vontade, qualquer dúvida podem perguntar, tá? Então, são seres humanos que estão voltando, assim, estão buscando, conforme a gente vai ali ativando, né, as nossas 12 hélices de DNA, conforme isso vai acontecendo, a gente vai tentando voltar para aquilo que era. Às vezes não vai acontecer tudo nessa reencarnação, mas nossos corpos vão sendo mudados para ser como era antigamente. Ah, Raquel, a live é sobre alimentação. A nova assim, as modificações que vão ocorrer na parte da alimentação e dos nossos corpos físicos com a transição planetária. Nós estamos sendo alterados, né? E dentro dessas alterações todas, a nossa alimentação também está sendo alterada, nossos corpos físicos também, questões de rejuvenescimento, emagrecimento. Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar. Dentro dessas modificações do DNA, vai ocorrer também, e o DNA está sendo alterado para virar, né, corpos cristalinos, modificações dos nossos chakras e tudo mais. Então, esse novo ser humano, ele vai ter a facilidade de autocura. Então, ele vai conseguir, de uma forma mais fácil, fazer processo de cura. No primeiro momento, curas mais, como que eu vou dizer, não tão grandes, assim, curas mais tranquilas, de coisas mais cotidianas, mas conforme essa pessoa ela vai se alterando ali, ela vai buscando o seu melhoramento, ela vai modificando o seu corpo físico, mas essas curas vão aumentar, né? E eu não duvido nada de chegar o momento da autocura, até mesmo do câncer, né? E assim, a questão do câncer é um negócio que já era para ter existido essa cura há muito tempo. Essa cura já existe, só que não é viável para a indústria, né? Para o comércio, para o capitalismo em geral, que a gente tem acesso à cura do câncer, porque a movimentação que ocorre na indústria de remédios para quem faz o tratamento do câncer é uma coisa de louco, né, gente? Então imagina, no mundo capitalista, e é isso que vai mudar agora também, vai ser viável para eles deixar de existir esse câncer, sabe? Parar a existência do câncer? Não é. Então, eles não querem que seja divulgada essa cura, né? Mas com o tempo, conforme nosso DNA for sendo alterado ali, naturalmente vai acontecer, sabe? A gente vai conseguir encontrar essa cura em nossa vida, no nosso ser. E já tem algumas pessoas até que estão conseguindo, assim, como milagre, né? Conseguindo sair de situações bem complicadas e se curar, assim, de uma vez, né? Por auxílio espiritual também. Gente, é isso. Acredito que eu não esqueci nada. É tudo isso. Tem mais alguém com alguma pergunta? Assim, só para esclarecimento, quem perdeu o início da live, né? Lá no canal do YouTube tem a live, quer dizer, não tem agora, mas quando eu editar e postar lá vai ter, né? Vai ter a live completa. Tem outras lives também que já aconteceram aqui no TikTok, que ficou salvo lá, e outros vídeos mais antigos. Tem os vídeos sobre despertar espiritual, sobre as coisas que estão acontecendo no planeta. Então tem várias playlists, tá?
E depois entrem lá para poder conseguir, né, acessar esses outros vídeos. Tem o restante da playlist sobre a transição planetária também, tá bom? E tem também lá o link para o grupo no WhatsApp, tá? Tem as minhas redes sociais e tudo mais. Como ninguém tem pergunta, agradeço quem ficou até o final, agradeço todos que passaram e uma ótima noite. Foi bem curtinha a live hoje, o assunto é bem tranquilinho para passar. E até a próxima live, até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro aqui. Boa noite, ótima noite para todos. Tchau, tchau.